Olá, como muitos já me conhecem, me chamo Natanael Lucas, o menino das lives, né, como você me conhece. Hoje estaremos iniciando, na verdade, uma série de entrevistas aí em parceria com o grupo Diário Cabense, Desperta Cabo e Partidários. Estaremos dando início hoje a uma série de entrevistas com futuros pré-candidatos a prefeitos de nossa cidade do Cabo de Santo Agostinho. Hoje, o nosso convidado é natural de Ribeirão, mas tem um título de cidadão cabense, reconhecido pela Câmara de Vereadores. Atualmente, sua residência se divide entre Candeias e Ponte dos Carvalhos. Ele é contador, técnico em contabilidade, formado em teologia e está cursando atualmente pedagogia. E também é presidente da ONG Recanto Viver. Seu nome de batismo é Edilson José do Nascimento, mais conhecido como Pastor Edilson. Pastor Edilson, obrigado pela sua presença. Enfim, saiu a nossa entrevista. Certo. Esqueci de pontuar algo, de falar algo. Não, Lucas, bom dia ao pessoal do Cabo, prazer estar aqui com você. Fazendo algumas observações, né? O curso de pedagogia a gente trancou, tá bom? É só essa observação mesmo. Certo, pastor. Vamos lá. Para a gente começar, né? Eu queria já lhe perguntar algo para a gente fazer um quebra-gelo já. Algum hobby, o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Ficar muito com a família, né? Eu acho que o diálogo, o companheirismo com a família é muito bom. Diga-me um defeito e uma qualidade sua. Eu identifico uma das qualidades que é determinação em rumo ao foco. Eu acho que eu tenho isso muito forte, é uma marca muito forte da minha personalidade, é determinação em direção ao foco. Não sei se seria defeito, eu acho que o meu temperamento ele é muito forte, entendeu? Eu não sei se posso analisar esse temperamento forte, assim, de fazer as coisas, de decidir as coisas, não demorar a tomar decisões, se seria um defeito. Para algumas coisas algumas situações poderia ser um defeito, para outros momentos eu acho que não. O senhor tem algum projeto em andamento? Algum projeto que poderia trazer para nós aí um futuro breve? Assim, em relação ao quê? Em que dimensão? Pessoal. Bom, nós temos vários projetos em andamento, né? Nós estamos trabalhando, presidindo da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus no Brasil e também em Ponte dos Carvalhos, na nossa querida cidade do Cabo Santo Agostinho, já há 11 anos. E temos feito um trabalho dinâmico, principalmente inteirando-se com a comunidade e desenvolvendo muitas atividades de caráter social com a comunidade. E nessas ações evangelísticas e sociais da igreja, a gente identificou a carência que se encontra o nosso povo, o povo da nossa cidade de Cabense. Uma falta de uma atenção maior por parte das autoridades, que pode proporcionar a esse povo o bem que eles precisam. E se inteirando disso, convivendo em meio à comunidade, nasce hoje um desejo, uma possibilidade de nós sermos um futuro pré-candidato a prefeito da cidade do Cabo. Claro, isso dentro de um processo de confirmação de Deus e de uma manifestação do povo da cidade do Cabo. Um aviso que eu quero dar para você que está aí em casa nos assistindo, para você ficar por dentro de todas as nossas entrevistas que estaremos fazendo, você deve se ligar aí nos nossos grupos Desperta Cabo. Também temos o Partidários e o Diário Cabense. Siga, entre nos grupos, solicite sua entrada para estar por dentro de todas as nossas entrevistas. E o primeiro, como foi tirado por sorteio, é o pré-candidato à Prefeitura do Cabo, pastor Edilson José. Pastor, evangélico se envolve em política? Esse é um dos paradigmas que precisamos romper. À luz da Bíblia Sagrada, nós percebemos que muitos homens de Deus, eles desenvolveram simultaneamente sua missão cristã
de desenvolver a espiritualidade das pessoas, mas também conquistar o seu espaço nos aspectos políticos e sociais da época, e que sua presença na política e no cenário da época promoveu muitas mudanças em muitas cidades. A exemplo disso, a gente tem o exemplo de José, que foi governador do Egito, que a lei do Egito era a palavra de José. Ele tinha tanta credibilidade na forma como ele governava, que a lei do Egito era a palavra de José. Então ele conduziu, ele administrou numa época de crise, não é, que foi os 7 anos das vacas magras, ele administrou com tanta credibilidade que a palavra dele era a lei que predominava no Egito. Temos o exemplo também de Daniel, que estava no império que não era a terra dele, numa cultura totalmente diferente. No entanto, ele, governador, ele presidiu, não é, províncias do Império Babilônico, de forma que não se corrompeu, que fez a diferença e proporcionou bem para as pessoas. Então, com esses respaldos bíblicos, Natanael, e com a necessidade que nós verificamos nos dias de hoje, que nós precisamos compreender uma coisa, que precisamos romper esse paradigma, porque quando as pessoas comprometidas com o cristianismo, quando as pessoas comprometidas com a ética, quando as pessoas boas, seja do segmento evangélico, seja do segmento católico, seja do segmento cristão, de uma forma geral, ela se afasta da política, então abre-se as possibilidades para as pessoas má, para as pessoas mal intencionadas, para as pessoas que só pensam em enriquecer através da política, e nós, evangélicos cristãos, vamos ter que sofrer as decisões políticas tomadas por esses executivos e esses legisladores. Então, se a igreja não se faz presente no cenário político para defender os seus princípios, para defender uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor estrutura para todos os aspectos voltado para o cidadão, nós teremos que nos submeter ao governo daqueles que não estão comprometidos com a ética, com o povo, com os princípios cristãos e com a família. Então eu acho que esse é o momento da igreja se posicionar, dos cristãos se posicionarem, como aconteceu no cenário nacional. Acredito, Natanael, que vai se repetir nos cenários municipais o desejo de mudança e o desejo de dar um voto de confiança às pessoas que estão comprometidas com a família e estão comprometidas com os princípios cristãos. Como eu já disse algumas vezes em alguns vídeos, crente também é gente. Você tem seu título de eleitor e você deve exercer a sua cidadania. É um ponto que eu sempre digo também. Você deve estar por dentro e exercer inclusive, a sua cidadania. Uma coisa muito interessante que você colocou aí, Natan, é que não é pastor, mas não pode se envolver com o município, não pode se envolver com as questões do município. É um crente, mas não pode se envolver com as questões do município. Minha gente, pastor é cidadão, pastor é formador de opinião, crente é cidadão, e ele deve sim estar inteirado e participar das políticas públicas do município, porque são através das políticas públicas que vem a mudança, vem a transformação. Pastor, quando surgiu esse interesse de sua parte de entrar para a política? Olha, eu sempre tive essa habilidade de articulação, de formar opinião e essa habilidade de liderar. Eu tenho desenvolvido um trabalho na igreja, tenho desenvolvido um trabalho a nível nacional e também internacional, e vim pastorear na Cidade do Cabo há 11 anos. Me identifiquei muito na Cidade do Cabo, amo a Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo é a cidade do meu coração. Hoje sou cidadão cabense, contemplado pela Câmara Municipal do Cabo, na época projeto de lei do então vereador Nilson Gabriel, e eu me identifiquei muito com a Cidade do Cabo, porque o Cabo tem 52% de evangélico, e bote por aí 90 e poucos por cento de cristãos, somando evangélicos e católicos. Então é uma cidade que merece um governo com mais comprometimento com a família e com a justiça social. Então, fazendo todo esse análise, e o que me dói mais, Natanael, é ver que em uma cidade que tem esse percentual de cristão,
que tem esse percentual de evangélico e que é aproximadamente a terceira renda do Estado, hoje é a 10ª cidade mais violenta do país e a primeira mais violenta do Estado, segundo últimas informações do IBGE. Então, vendo que a renda do município, a presença da igreja, não está transformando a cidade, então eu acho que precisa uma gestão presente com o povo, uma gestão mais comprometida em utilizar essa potencialidade de arrecadação em qualidade de vida, em melhor infraestrutura e ocupar a nossa juventude para que eles possam estarem se ausentando desse submundo das drogas que é perigoso, olhando, identificando todas essas necessidades, tudo isso nasceu no meu coração o desejo de colocar diante de Deus e diante do povo do Cabo a possibilidade da gente ser pré-candidato a prefeito do Cabo, que eu acho que o poder público não é para enriquecer ninguém. O poder público é para nós servirmos as pessoas. Nós somos empregados do povo. Então quem pensa em ser um vereador, ser um prefeito para enricar ou para ter privilégios, está na missão errada. Exatamente, pastor. É por isso que eu digo também a você que está aí nos assistindo, cobre, esteja presente na gestão que você ajudou a eleger. Porque às vezes o povo coloca lá e esquece que quem está lá está porque nós, cidadãos, colocamos lá na prefeitura, onde quer que seja, para estar exercendo esse cargo. E outra pergunta que eu quero lhe fazer, pastor, é se o senhor já é filiado a algum partido, se o senhor já tem um apoio do partido que o senhor encontra-se filiado. Existem alguns partidos que estão sendo consultados e alguns que estão nos consultando. Nesse processo aí, nós estamos, ainda não podemos revelar, não podemos identificar, porque ainda está em processo de resolução, entendeu? Está nesse processo de construção, nesse processo de base. Então a gente não pode ainda afirmar, mas há pelo menos 1, 2 ou 3 partidos que estamos em conversa e ainda não estamos com uma resolução definitiva, mas está em processo, entendeu? No caso, o senhor ainda não tem um partido fixo, é isso? Temos 1, 2, 3 partidos que estão em relacionamento. Sim. A Júlia tem algo a acrescentar que havia sido falado? Então, bom dia, pastor, seja bem-vindo, né? É uma honra tê-lo como o nosso primeiro entrevistado. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu fiz no carro, mas eu queria fazer aqui para que o povo também escute da sua boca, né? O senhor tem já o seu vice em mente? Porque a gente tem que analisar também não só o pré-candidato a prefeito, mas também quem seria a sua parceria como vice-prefeito do Cabo de Santo Agostinho. Juliane, eu acho que a construção de uma candidatura, ela deve ser construída baseada em princípios e baseada no princípio democrático. Eu não acredito em candidatura imposta, eu acredito em candidatura construída. E nesse processo de construção eu vejo 2 pilares importantes. Um é princípio e o outro é exatamente democracia. Baseado nesse princípio, dentro da formação dessa base, desse grupo, nós veremos as pessoas que estão adequadas a esse entendimento do que nós pretendemos, da forma como queremos governar, priorizando principalmente o combate à corrupção, tá? Estabelecendo na maior possibilidade possível a prática da ética no exercício do poder público. Então esse vice terá que estar afinado com esse discurso, com esta prática e com esta proposta. Então, respondendo aqui a colocação de Juliane, Natanael e a você, Juliane, então é um processo ainda em construção, não tem nada definido, há muitas especulações, mas eu posso lhe garantir que a decisão desse vice será resultado de um processo democrático, transparente, baseado em democracia e em princípios. Quem vai decidir é o grupo. Eu não vou decidir. Satisfeita pela resposta? Segue, Natan. Exatamente. Eu também concordo com esse ponto de vista do pastor de que é algo democrático, né? Que o grupo se deve também tomar uma posição para assim dar seguimento.
Agora, outra pergunta que eu queria fazer ao senhor, pastor Edilson, é se o senhor aí se acha preparado, né, se considera preparado para governar uma cidade do tamanho, do porte da nossa cidade do Cabo Santo Agostinho. Governar uma cidade não é uma responsabilidade única do gestor. É a responsabilidade da manutenção e montagem de uma equipe. Uma equipe, Natanael, baseada na formação em cima de princípios, de colunas. Formar uma equipe em que todos estejam comprometidos com a essência da forma como queremos governar. Ou seja, queremos governar com honestidade para fazermos o melhor pelo povo. Então, essa montagem dessa equipe de técnicos, não é, que serão locados no primeiro escalão, no segundo escalão, eles terão que ter esse comprometimento em entenderem que estarão assumindo cargos públicos para servir ao povo. E outra coisa também, com o comprometimento do exercício das coisas públicas com a ética. Então, essa equipe formada, colocando as pessoas de forma técnica nos lugares certos, e essas pessoas, tecnicamente, sendo colocadas nos lugares certos, e comprometido com a nossa maior essência de proposta de governo, que é governar com honestidade para o povo, como servo do povo, nós formando essa equipe e com a capacidade de comando que, graças a Deus, Deus tem me dado, e com a capacidade de liderar, de acompanhar, de gerir, de delegar, de influenciar, de contagiar as pessoas no foco e no propósito, e com, sobretudo, a ajuda de Deus, o apoio do povo, a confiança do povo do Cabo, a direção de Deus e a ajuda de Deus, o apoio das igrejas, dos pastores, dos padres, das associações, da Câmara, que deverá também estar ajustada com o gestor na mesma visão de ser servo do povo e administrar as coisas públicas de forma transparente e honesta, eu posso dizer a você que eu estou preparado para essa função. Uma pergunta que eu vou fazer que não está aqui no roteiro, né? Vou fugir um pouquinho aqui do nosso diretor, é o que a igreja tem achado dessa questão política, o que a igreja como a igreja tem se posicionado ao saber aí da sua possível candidatura a ser prefeito da nossa cidade. Pois é, como você mesmo falou, né, uma futura candidatura. No momento, legalmente, ninguém é candidato. Pelo que eu tenho ouvido, Natanael, o mapeamento do análise dessa reação tem sido muito positiva, principalmente pelo segmento não evangélico, também pelo segmento evangélico e pelo segmento cristão de uma forma geral, os católicos e todos, porque o desejo do povo do Cabo hoje é o desejo de mudança. O desejo do povo do Cabo hoje é o desejo de alguém que entenda que ser gestor do povo é estar presente no meio do povo, sentindo a necessidade do povo e providenciando a infraestrutura e as necessidades que o povo precisa. Outra coisa também. Então, o povo do Cabo quer dar a oportunidade a alguém que esteja comprometido com esse princípio de governar combatendo a corrupção e valorizando a família. Combatendo a corrupção e valorizando a família. Essa tem sido a nossa bandeira. Esse tem sido o nosso desejo. Agora, é claro, alguns cristãos ainda, que ainda estão presos àquele paradigma que você falou, de que pastor não deve estar envolvido em poder público, na política, porque a política é coisa do diabo, porque a política é coisa suja, porque a política é isso. Então, tem alguns cristãos que ainda estão presos a esse paradigma. Mas, naturalmente, quando o povo for conhecendo a nossa proposta, o nosso comprometimento com a coisa pública, eu acredito que esses que ainda estão presos a esse paradigma, eles vão abrir a sua mentalidade e vão entender que a igreja precisa, os cristãos precisam de representantes lá, porque é de lá que saem as políticas públicas que atingem as igrejas, que atingem os segmentos. Eu acredito nessa mudança. E até mesmo aqueles que dizem assim, não, eu nunca vou votar em um pastor, ou eu nunca vou votar no cristão para ser um prefeito, para ser um vereador, porque eu acho que ele vai roubar também, ele vai se corromper. Essas pessoas, elas vão romper esse paradigma e elas vão dizer, eu vou dar essa chance. Eu vou acreditar, eu vou apoiar, eu vou ver, eu vou esperar ver essa mudança. Então, eu acredito que quando
a mudança chegar, ela vai também chegar no coração dos cristãos para darem a esses representantes, não só no executivo, viu? Mas também no legislativo. Porque o prefeito não governa só, ele precisa da Câmara. Por isso nós precisamos de pessoas na Câmara comprometidas com a família, comprometida com a ética, comprometida com a honestidade, comprometida em governar a coisa pública com transparência e honestidade e eliminar um bom percentual dessa corrupção praticada no poder público. E como eu sempre digo, o cabo ele está doente, ele está enfermo. E você é que tem um medicamento aí em suas mãos. Que medicamento é esse, Natanael? É o seu título de eleitor. Analise bem o seu candidato, faça perguntas, vá além do que o Natanael está fazendo aqui, procure saber sobre o seu candidato, porque essa mudança só depende de você, não vai depender do pastor Edilson simplesmente, dele, não vai depender de Natanael ou de quem quer que seja, depende de todos nós. Você tem um papel fundamental e importante nessa situação. E já que batemos nessa tecla aqui, eu queria perguntar ao senhor, pastor Edilson, o que o senhor tem achado dessas situações aí de escândalo que tem acontecido na nossa cidade, prefeito que acabou sendo afastado, preso, vereadores envolvidos em escândalos de corrupção. Quando a gente pensa que acabou, tem mais outro período de escândalo, como foi anteriormente, quando a gente pensou que não tinha mais nada, apareceu mais escândalos ainda. E eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre essas questões que têm acontecido em nossa cidade. Alexandre Garcias, ele disse uma coisa que ficou na minha mente. Ele disse que a corrupção no poder público no Brasil é um câncer enorme, um câncer enorme. Então, isso que veio à tona na cidade do Cabo é a prática em quase todos os municípios do Brasil. É a prática das propinas, é a prática dos contratos subfaturados, que percentual desses contratos são partilhados entre gestores, secretários, vereadores. Essa prática desse câncer de corrupção instalado na política brasileira. Aí alguém diz assim, mas quem vai mudar? E essa mudança um dia chegará, e uma andorinha faz verão. Olha, nós sabemos que nunca vamos eliminar 100% da corrupção do poder público. Mas se nós tivermos um gestor honesto, se nós tivermos uma Câmara honesta, nós teremos a eliminação de possivelmente 70% de corrupção no poder público. Porque o empresário vem corromper o prefeito é tentado a corromper o vereador para aprovar projetos de seu interesse e não do interesse do povo. O vereador, para aprovar, vai corromper o prefeito. E essa cadeia de corrupção que disse Alexandre Garcia ser um câncer que se alastou por muitos anos no Brasil. E o que é que nós pensamos? Podemos continuar acreditando na mudança? Sim, porque o dia que nós deixarmos de sonhar que teremos uma política semelhante às maiores democracias estabilizadas do país, do mundo, que tem corrupção quase zero, não zero, mas quase zero, se nós pensarmos que nunca chegaremos a esse patamar, nós vamos cavar o nosso próprio suicídio social e político. Então nós temos que continuar acreditando. E continuar acreditando é continuar sonhando que nós teremos instalado nos nossos municípios, espalhados por essa nação, a prática do poder público, executivo e legislativo voltado para o povo. Porque o poder emana do povo para o povo. Liberdade e fraternidade, isso foi bandeira de grandes defensores da democracia. Então eu acredito, Natanael, que o que aconteceu em nossa cidade foi reflexo exatamente, veio à tona o que vinha sendo praticado há muitas décadas e o que está sendo praticado em muitas cidades, lamentavelmente. Mas chega aí uma proposta da gente mudar. E eu, como cidadão, eu acredito na mudança. Alguém diz assim, pastor, o senhor vai se decepcionar se o senhor chegar lá, porque o senhor não vai conseguir. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso me decepcionar por não conseguir fazer tudo, mas não por força de vontade e não por falta de determinação de fazer. Eu não gosto muito, eu não faço política falando de A, de B, tá? Todo mundo já viu, todo mundo já sabe.
É lamentável essa situação que está instalada aí, não é? Eu não estou preocupado, eu estou aqui para mostrar ao povo do Cabo que eu estou me colocando diante de vocês como uma possibilidade. E que, se vocês quiserem, pode contar comigo. Eu também nunca vou querer se vocês não quiserem. Mas se vocês quiserem, conte com o pastor Edilson. Eu quero me dispor a construir essa possibilidade de mudança do Cabo. E o que já aconteceu, o que está acontecendo, as mídias, as redes sociais, os jornais têm mostrado todo dia. Então eu acho que o cidadão, ele tem que chegar ao momento de saber agora se posicionar, escolher, separar os bodes das ovelhas, saber separar as coisas, entendeu? Eu sempre tive uma vida evangélica, pastoral. O país é laico, sim. Ele não faz parceria com convênio com a igreja, claro que não. Só que isso não significa que o governo não possa consultar as igrejas, as lideranças religiosas do município. O governo tem que governar com a sociedade civil organizada. Agora sim, o senhor fala muito em questão de igreja, em questão denominacional. Mas queremos falar ao povo do Cabo também que não estamos aqui discutindo questões ideológicas de igreja. Ele está sendo candidato aí para o povo. O senhor se candidato como candidato para o povo. Porque assim, quando um candidato fala em um modo cristão, em sociedade cristã, igreja, em evangélicos, cristãos, católicos, a gente também quer lembrar que existe aí um pequeno grupo aí que está incluso, que é aí os de outras religiões, como o povo espírita, que tem no Cabo, o povo espírita tem um povo afro, e por aí vai, tem os LGBTs, e uma política se faz para todos. Se há uma mudança, apesar dele ser o candidato, ele não é o candidato pastor, ele não vai ser o pastor no Cabo, ele vai ser o candidato, o prefeito. Porque às vezes a gente foca nisso. Exato, né? Eu queria até fazer algumas observações, eu acho que vai corroborar com você. Primeiro, quando as pessoas pensam o pastor vai ser prefeito, eu acho que o pastor vai governar para os evangélicos. O pastor vai governar para a cidade. É exatamente isso. Aí eu quero colocar as seguintes questões. Nós vamos governar para a cidade, entendeu? Sem discriminação e sem rejeição e sem perseguição para ninguém. Mas no que diz respeito a tratar a cidade, a distribuir o orçamento, a atender todo mundo, a apoiar todo mundo, será feito sem discriminação. Exatamente. O senhor já ouviu falar daquela brincadeira que quando somos criança aí brincamos muito, o mestre mandou. Eu não sei se era da sua época aí. E é isso que eu creio que tem acontecido aí na cidade do Cabo. O prefeito, né, o prefeito afastado e a Câmara de Vereadores. Um manda, o outro faz. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão aí que tem acontecido em nosso município? Primeiro, eu acho que a lei deve ser respeitada e a decisão dos magistrados deve ser respeitada. Então, se a decisão do magistrado foi o afastamento provisório do gestor e ele tem suas limitações que judicialmente chama de medidas cautelar, então ele deve cumprir essas medidas cautelar. E cumprir as medidas cautelar é não estar nesse período envolvido na gestão pública e a gestão pública ser conduzida pelo prefeito em exercício, que no caso é o vice-prefeito. Então eu repudio essa prática porque é uma forma de, se de fato está acontecendo, como a sociedade tem esse conhecimento, especula isso, não é? Eu não tenho prova dessa prática, mas há comentários dela. Então, se esses comentários de fato existem, e são num quantitativo muito grande, se eles de fato são evidentes, não é? Então, eu acho que é uma prática que está driblando a justiça. Então, é uma prática ilegal. O que está em exercício, que deveria se posicionar, que a lei lhe dá cobertura, que ele está em exercício, não logo ele é o prefeito. Então, cabe a ele se posicionar e conduzir a prefeitura, conduzir o município, até que a justiça reintegre o outro ou não. Então, cabe a ele assumir sua posição. Então, se ele não está, se ele não está assumindo a posição dele, se ele não está tomando uma atitude, ele já está revelando sua própria fraqueza. E o próprio povo do Cabo está fazendo essa leitura. Ele está vendo a manipulação, ele está vendo essa leitura de fraqueza do que estar em exercício em relação ao que estar afastado. Então, eu acho que
a lei deve ser cumprida. E a lei diz que o que está afastado deve cumprir as medidas cautelar, e o que está em exercício seja de fato prefeito, até o momento que a lei determinar, ou a Câmara determinar. Então, se essa prática existe, eu acho que eu defino ela como uma prática ilegal, que só traz, lamentavelmente, prejuízo econômico ao município e traz prejuízo moral ao município e vergonha à cidade. Esse é o sentimento que traz a nossa cidade. Vergonha. E como diz um famoso aqui em Pernambuco, o senhor não acha que está tudo dominado na cidade do Cabo? Tudo está sob o controle de apenas uma pessoa? Essa manipulação na cidade do Cabo já vem desde 82, né? Então tem uma família que domina, depois o poder vai para outra família, e isso não é bom. Em toda democracia do mundo, seja ela na dimensão social, eclesiástica ou qualquer uma outra instituição, a rotatividade do poder é importante para a manutenção e a estabilidade da democracia. Então o município não pode ser propriedade privada de nenhuma família e de ninguém. E o povo do Cabo tem que entender isso, por isso que é necessária essa mudança. Está nas mãos de quem mudar isso? Está na mão do povo. Se o povo quer continuar dessa forma, ele vai manter como estar aí. Se eles querem mudar e entendem que é necessário a rotatividade do poder, variar o poder e dar a oportunidade a quem está propondo uma mudança de verdade e não a continuidade do que está posto aí, das práticas que estão postas aí. Então, eu acho que tudo está na mão do povo do Cabo. A Ju, ela tem algo a acrescentar? Se hoje ele chegasse, eu estou falando do prefeito, que é um presidiário, que é vergonhoso para a nossa cidade, né? Chegasse e dissesse assim: Edilson, quero o senhor do meu lado. O senhor vai ser meu candidato. Não precisa o povo saber. Qual seria a resposta do Edilson? Não quero saber do pastor. Eu quero do Edilson homem. O pastor a gente coloca um pouquinho de lado, porque a gente sabe da honra que é ser pastor e servir ao Senhor. Mas a gente esquece esse lado aí. Eu quero saber do homem Edilson José. Eu vou lhe responder, viu, Juliana, com muita clareza e convicção. E quero começar lhe dando essa resposta afirmando, Natan, uma frase muito importante, que diz assim, que a política não corrompe ninguém. A política simplesmente revela quem já é corrupto, tá? E uma outra coisa importante, que é uma outra frase que é de domínio popular, que quer ver quem é o homem, dê a ele poder, dinheiro e mulher. Então, 3 barras corrompe o homem: poder, não é? Dinheiro e mulher. Mas corrompe o homem quando o homem não tem estrutura formada. Corrompe o homem quando ele não tem princípios definidos. Quando já é aquilo, quando já se vê. Corrompe o homem quando ele não tem convicções definidas. E eu quero responder. É verdade. Eu quero responder, Juliana, dizendo para você que não existe nenhuma possibilidade de negociação, de desistência de candidatura ou associação à possível candidatura com o governo. Se na pesquisa o povo do Cabo disser a gente quer Edilson vai dizer estou aqui. Mas também se a cidade do Cabo dizer não, ele não quer Edilson, eu não vou para quê? Então, se houver alguma desistência, foi porque a resposta do povo em relação à minha pré-candidatura foi negativa. Que isso fique claro, porque eu acredito na mudança do Cabo. Exatamente. E eu estou me colocando como essa mudança. Agora, quem vai confirmar tudo isso é você, é a cidade do Cabo. A cidade do Cabo é que vai me dizer isso. Somos nós, eleitores, né? Satisfeita pela resposta, até porque eu iria fazer uma pergunta sobre o grupo, não é isso? E o senhor deu uma resposta que foi à altura, né? Tem que ter um grupo forte para que venha levantar o seu nome, porque hoje a política é feita nas redes sociais. E o senhor sabe disso, né? Porque ai de nós se a gente não alimentar nossas redes sociais. Natan. Muito bom, muito bom. Pastor Edilson,
Vale tudo na política? Não, jamais. Eu sou totalmente contra e não vou jamais praticar isso, a compra de voto, tá certo? E não vou jamais praticar acordos indecentes financeiros para que depois venha saquear a prefeitura. Não vou praticar isso, nem vou acordar isso. Vou acordar o que o grupo que está trabalhando e está construindo, de forma técnica, quer construir o governo conosco, terão seu espaço. Porque isso é até um princípio cristão, que aqueles que choram, que passam o deserto, que passam o desafio, quando estiver lá, ele tem que estar claramente ladeado, cada um em suas funções, desempenhando suas competências de forma técnica. Agora, nenhum tipo de barganhas indecentes financeiras, né? E muito menos compra de votos para ser prefeito a qualquer custo ou utilizando de todos os subterfúgios para isso. Não, tá? Porque depois eu não quero estar na mão de ninguém, porque se for para fazer isso, eu prefiro nunca ser prefeito. Porque o que vemos atualmente na política, no cenário político, principalmente na nossa cidade, é isso desse toma lá da cá, né? Do vale tudo, do eu te dou um saco de cimento e tu me dá o teu voto, eu te dou algo e tu me dá o teu voto em troca, né? E isso é muito importante, pastor Edilson, salientar essa questão aí, que muitos têm pensado que é besteira, mas só que hoje, essa besteira que você pensou aí no passado está custando caro. Custou caro a nossa cidade. Vemos aí, não é barganha política, vemos aí a Polícia Federal em nossa cidade, vemos a nossa cidade sendo noticiada no Jornal Nacional, passando a vergonha em nossa cidade. E o que é que acontece com isso? O povo diz o quê? O povo daquela cidade é besta. Porque continua colocando esse tipo de gente, essa espécie de gente no poder. Então, o meu apelo que eu faço a você, cidadão cabense, é mude. Essa cidade só vai melhorar com a sua mudança. Vamos lá. Pastor Edilson, qual é o balanço aí que o senhor faz dos últimos acontecimentos que têm acontecido em nossa cidade sobre essa questão dos ambulantes, dos comerciantes? É proibido trabalhar hoje em dia no Cabo. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão de marginalização dos ambulantes? Eu acho que o governo deve olhar a organização da infraestrutura, mas deve ser flexível em relação à condição do cidadão, das pessoas. Ele não pode ser insensível, inflexível. E a presença de alguns comerciantes em algumas avenidas da nossa cidade, dependendo da situação e da circunstância, ela pode ser suportável, porque trata-se exatamente da manutenção da família, de alguém que não tem, naquele momento, nenhuma outra possibilidade de renda. Exatamente. Então, o governo não pode ser austero nesse sentido. Aí pode dizer assim, mas vai manter a cidade desorganizada? Não. Então, o governo deve desenvolver junto a esses ambulantes, a esses comerciantes de rua, uma política de que ou ele se estabelece ali provisoriamente, colocando de manhã, tirando de tarde, mantendo espaço limpo, ou até organizando aquela exposição das coisas de forma padronizada, se colocam ali algumas coisas para vender, uns tipos de objetos padronizados que coloque e retire, tá? Mantendo aquele espaço limpo. Então tudo isso pode ser relacionado com essa classe dentro de um processo de discussão, de entendimento, ouvindo, tá? Porque nós precisamos manter a infraestrutura da cidade organizada, as vias fluindo, mas temos essas famílias que precisam também comer porque não tem nada. Então, é construir junto, é sentar, discutirem o que se pode fazer provisoriamente, de forma organizável e de forma também flexível. E quando locar essas pessoas para uma área específica, não cobrar delas, como por exemplo o Mercadão de Pontes Carvalho, foi feito uma estrutura muito boa. Só que não há uma cultura de acesso àquele mercado para se comprar. Aí o vendedor, o ambulante, vai ter que estar lá com a sua mercadoria
não tem cliente para vender a sua mercadoria e ainda tem que pagar imposto ao governo por estar ali. Então, para onde vai a situação desse ambulante, desse feirante? Então, se o governo colocou ele lá, então vamos facilitar os estacionamentos, vamos eliminar a cobrança de qualquer tipo de taxa, porque já ajuda. Vamos fazer uma publicidade através da Secretaria de Comunicação do município para levar ou aculturar a sociedade para passar a comprar ali naquele local específico. Vamos fazer uma parceria com os feirantes e ambulantes que foram retirados das ruas e colocou ali, para que aquele estabelecimento de venda venha fluir, como diz a linguagem, bombar, fluir, o povo venda e tenha dinheiro. Então, agora o governo só retira e coloca lá. E quando retira e coloca lá, diz ainda você tem que pagar tanto por mês. Mas não ajuda na organização do estacionamento e não utiliza ou disponibiliza o setor de comunicação do município para divulgar aquele estabelecimento a fim de que traga o povo para comprar naquele lugar. Então, pastor Edilson, qual é a segurança que nós podemos ter que o Senhor não vai se corromper? Porque todos que chegaram até lá agora, né, têm se corrompido, têm dito que não vai se vender, têm dito que não, eu sou o melhor para a cidade. Mas o que nos garante que o Senhor não vai ser mais um, só no meio da multidão? Meu compromisso com Deus, primeiro, é a garantia que eu dou. Porque a minha maior relação é com Deus. Então, meu compromisso com Deus. Segundo, a preservação do meu nome e da minha família. Minha família, meu nome, é o meu maior, depois de Deus, é o meu maior bem. Minha responsabilidade e meu comprometimento com a minha fé, a fé cristã, que representarei todo o segmento cristão desse município. Né? Meu comprometimento com a minha igreja local, as minhas ovelhas, né? O povo do Cabo. Então é o meu comprometimento. A sua palavra, isso? Nunca até hoje, poderão inventar muitas fake news por aí. O senhor está preparado aí para essas fake news já que vão surgir? A vontade de Deus, e se for a vontade de Deus, e se for a vontade do povo do Cabo, quem vai responder vai ser o futuro. O futuro vai responder. Sobre as fake news, que ninguém está isenta dela, primeiro, existe o princípio de que o importante é o que de fato é, tá certo? Um homem público, naturalmente, ele vai estar vulnerável, não é, a elogios e a mentiras, a blasfêmia. Mas o próprio Jesus, ele foi um líder social também. E ele foi acusado de tantas coisas, mas, no entanto, nunca perdeu o seu foco. E eu queria perguntar isso, que eu creio que o povo está almejando saber isso. O senhor está disposto a abrir mão, né, do pastorado para se dedicar à prefeitura, nem que seja durante um período, caso seja eleito? A minha função pastoral eu jamais abrirei mão. Eu continuarei exercendo a minha função pastoral. Porque, assim como todo o funcionário público, ele tem horário a prestar como um empregado do povo, o prefeito também. É só ele ser organizado no seu programa, entendeu? Então, dedicar à cidade é fundamental, mas também, simultaneamente, dedicar às ovelhas, porque eu encaro o cabo hoje como cuidar do cabo. E cuidar do cabo a gente vai cuidar de pessoas também. É claro que o meu tempo maior será a cidade. E como é que o senhor vai compartilhar? A gente tem como compartilhar com companheiros, como auxiliares, com pastores que vão nos dar suporte e nos auxiliar na continuidade das nossas funções, das nossas atividades pastorais. E acreditamos nessa possibilidade porque cada cidadão ele tem suas habilidades. Deus me deu uma habilidade de poder conduzir muitas coisas ao mesmo instante. E eu penso, eu nunca posso dizer eu vou deixar de ser pastor jamais, porque a minha vocação, a minha chamada, ela é fundamental. E que eu acredito que cuidar da cidade do Cabo é uma extensão dessa chamada. Para a gente finalizar, eu quero te fazer duas perguntas, pastor Edilson.
Qual cabo de Santo Agostinho que o senhor almeja para o futuro e quem é o pastor Edilson? Pois é, o cabo que eu desejo, eu poderia falar muita coisa, mas eu vou pelo menos pontuar algumas, viu, Júlio e Natana? Primeiro, o cabo que saia do índice da cidade mais violenta do país, do estado, e a 10ª mais violenta do país. Tornar o cabo centro cultural e musical do país, referência para o país todo. Um cabo que os prédios públicos não se transformem em elefante ou em prédios abandonados, mas que a comunidade tenha acesso a eles e eles sejam um instrumento de interação entre a comunidade e o governo. Um cabo que, como é a terceira renda do Estado, ele faria entre a terceira e a quarta, Julie, ele possa, viu, Natan? Ele possa acabar com aquela história de, por exemplo, a gente chegar lá e não ter médico no postinho. E um cabo que saia das páginas nacionais da linha de corrupção do país. Saia, que o cabo vá para as mídias nacionais como centro cultural do país. O cabo vá para mídias sociais como roteiro turístico do Nordeste. Pegar as nossas lindas praias de Igaibu, Suape, Itapuã, Xarel. Fiquei muito indignado para ver a quantidade de ruas ruins, abandonadas, lixos, né? Assim. Um verdadeiro abandono. O cabo tornar uma referência nacional em que a gestão pública, Júlio, ela facilita a vida do empresário e não barganhe com o empresário saqueando, facilitando de forma legal para que ele implante sua empresa no município e proporcione renda e emprego para o povo. Eu penso num cabo que tenha uma infraestrutura digna da renda que ele tem, que é a terceira maior renda do Estado, né? Então tenha uma infraestrutura e não uma infraestrutura de uma cidade de interior. Concluindo, um cabo que a gente tenha educação com qualidade, uma educação profissionalizada, uma educação que o IDEB venha nos dar índice que sejam referências para o Brasil, que a gente valorize o professor, que a gente dê merendas de qualidade, não desvie o dinheiro da merenda, mas dê merenda de qualidade ao povo, aos nossos alunos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Merenda de qualidade. Esse é o cabo que a gente sonha, não é? Um cabo em que a gente acabe com essa política de compra de votos e um cabo que seja construído em cima de projetos em que a Câmara e o Poder Executivo se entendam em prol daquilo que é para o bem do povo. Entendeu? Você pode mudar essa situação. Estamos encerrando a primeira entrevista com os pré-candidatos. O primeiro foi o pastor Edilson. Vamos definir aí por sorteio quem será o próximo. Pastor Edilson, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. E conseguiremos fazer um cabo melhor, assim com a permissão do Senhor, porque o cabo pode mais. Eu quero dar minhas considerações finais. Eu quero agradecer a você pela sua habilidade, sua competência de fazer essa entrevista tão boa. O Diário do Cabo, né? Quero agradecer a Júlia, né, por estar aqui também, fazer essas perguntas, foram muito construtivas. E agradecer por essa oportunidade. Quero agradecer o povo do Cabo, quero agradecer o povo, todo o povo cristão, quero agradecer todo o povo cristão do Cabo, quero agradecer a todo o povo cabense, tá? Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a minha família, quero agradecer aos os nossos obreiros, agradecer a todos. E dizer a vocês que ore a Deus por mim, ore a Deus por esse projeto, para que tudo seja conforme a vontade de Deus e que tudo transcorra de forma muito natural na direção do Senhor, colocando isso no coração do povo. Tudo que eu peço a vocês é que peça a Deus por mim. Deus abençoe. Diário Cabense, conectando você ao Cabo.